Mas, prefeito, eu espero que o senhor esteja muito bem. O senhor continua morando aí dentro da prefeitura, o senhor não está saindo da prefeitura, prefeito? Bom dia. Bom dia, Datena, bom dia para você, ouvinte, prazer falar com vocês, obrigado pelo carinho, cada dia melhor. A última tomografia que eu fiz mostra que a imunoterapia, o tratamento que eu estou fazendo agora, está surtindo efeito sobre o tumor que restou, que a quimioterapia não conseguiu combater. Ele está diminuindo, que deixa todos nós muito felizes. Tenho certeza que em breve estarei 100% já recuperado. Ainda continuo morando aqui na Prefeitura de São Paulo para evitar deslocamento, para evitar a circulação e para poder ajudar nesse combate a essa pandemia, do qual a cidade de São Paulo é o epicentro no país, cidade com maior casos, e, portanto, a gente se dedica a isso 24 horas por dia aqui na Prefeitura. Prefeito, se tentou uma série de opções e até agora essa série de opções acabou não dando certo da forma com que a Prefeitura esperava e o governo do Estado esperavam para essa que é uma das maiores cidades do planeta. Aqui, muita gente morrendo de fome. Eu continuo insistindo. O Brasil não pode ser comparado às grandes potências que foram as mais afetadas, e o Brasil deve ser talvez mais afetado até que os Estados Unidos. Não é difícil que isso aconteça, só que lá os caras têm dinheiro, aqui a gente não tem. As periferias estão saindo para trabalhar porque não tem dinheiro para comer. Os números estão cada vez piores na proporção em que a gente sobe a curva no inverno e tem mais gente morrendo por causa da Covid. Então a gente tem a crise sanitária, que mata pessoas, e tem do outro lado a crise da fome, que também já mata gente. Não é de hoje no Brasil, está matando mais porque a gente vem de uma recessão e os caras não têm grana, e tem que ficar em casa, às vezes, numa casa de um cômodo. O senhor hoje indicaria lockdown para a Prefeitura de São Paulo? O senhor, no seu ponto de vista, decretaria lockdown na cidade de São Paulo por essas razões que eu falei? A pandemia sobe, a crise aumenta, ou o senhor não vê uma mínima perspectiva de fazer isso de uma forma seletiva, ou de se expandir a quarentena, ou de se fechar apenas pontos que são mais críticos em São Paulo, e onde fechar, o Estado tem que ajudar. Não adianta só o governo federal ajudar, a prefeitura teria que ajudar no caso de um lockdown. Hoje a gente está mais... Eu vou ser curto e grosso, que eu sei que o senhor tem pouco tempo. Hoje nós estaremos mais perto do lockdown ou longe do lockdown? Olha, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem conseguido atender a duas premissas que nós colocamos como importantíssimas durante essa pandemia. A primeira delas, não deixar ninguém sem tratamento. Até agora, ninguém que buscou tratamento na rede pública municipal deixou de ser atendido. Várias cidades no mundo, muito mais ricas do que São Paulo, tiveram que enfrentar casos em que o médico tinha que escolher quem ia ser atendido, quem não seria atendido. E a outra premissa, a gente não deixou ninguém sem enterro digno. Várias cidades no mundo também tiveram que deixar corpos acumulando em ringues de patinação do gelo, tiveram que enterrar as pessoas em valas coletivas. Ou seja, até agora a gente conseguiu aqui na cidade de São Paulo atravessar essa pandemia, atendendo as pessoas e dando enterro digno àqueles que estão perdendo as suas vidas. Nas últimas 3 semanas, a gente tem observado uma manutenção do número, as taxas têm permanecido iguais, ou seja, conseguimos segurar a curva de crescimento. A gente tem ficado aí entre 87%, 88%, 89% de ocupação dos leitos de UTI na cidade de São Paulo. Já entregamos quase 1.000 leitos a mais, eram 507 na cidade, entregamos quase 1.000, foram 992 leitos entregues de UTI na cidade de São Paulo, e vamos entregar ainda outros 500 até o início de junho, até os próximos 10, 12 dias a gente entrega mais 500 leitos na cidade. De forma que, se a gente continuar com esse nível de isolamento, as pessoas colaborando, acho muito difícil a gente avançar para um lockdown. Aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, a gente tem conseguido manter os níveis para conseguir atender a toda a população, porque toda essa solicitação que a gente faz de isolamento, das pessoas usarem máscara, das pessoas terem cuidado, lavar sempre as mãos, é para que a gente pudesse reforçar o nosso sistema de saúde, para que ninguém deixasse de ser atendido. De cada 10 pessoas que são atendidas pelo sistema de saúde, 9 se recuperam, 9 têm alta. A gente já teve muito mais casos de altas do que de óbitos aqui na rede municipal.
E os números mostram, os números da Secretaria Municipal de Saúde, que embora a gente tenha aí algo em torno de 3.500 casos confirmados de mortes por conta de coronavírus, já foram 30 mil vidas salvas por conta das ações de isolamento, das ações de saúde, ou seja, já salvamos um Pacaembu lotado de pessoas que estariam mortas se não tivesse feito nada aqui na cidade de São Paulo. O lockdown, além de todas as dificuldades econômicas que ele traz, porque restringe muito mais a atividade econômica, ele tem um problema prático. Aqui na cidade de São Paulo, dois. O primeiro deles, a cidade de São Paulo é uma cidade conurbada, uma cidade interligada com outros municípios. São 1.742 ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam numa cidade da região metropolitana. Ou que a calçada de um lado é São Paulo e a calçada oposta é uma outra cidade. De forma que não teria sentido a gente fazer isso se não fosse pelo menos metropolitano. E a gente tem apenas o efetivo da GCM. São 5 mil homens na GCM, o que significa um número de 1.000 pessoas por dia na rua trabalhando, ou seja, um número inviável para se praticar qualquer lockdown aqui na cidade de São Paulo. Você veja cidades que decretaram, como Belém, São Luís, em que as pessoas continuam na rua. Se lockdown fosse uma palavra mágica que fizesse todo mundo ficar em casa, muito bem, decretaria. Mas a gente tem um efeito prático muito mais difícil de se realizar. A gente teria que ter um contingente na rua muito grande. Você imagina, são 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo. Você tem um guarda em cada esquina para evitar as pessoas saírem dentro de casa. Ou seja, do ponto de vista prático, ele não teria o efeito necessário e a gente prejudicaria ainda mais a situação econômica da cidade de São Paulo. Então, acho inviável um lockdown municipal, acho muito difícil que a gente avance a isso, e o município tem colhido bons resultados. Eu queria, mais uma vez, agradecer à população. Quando a gente fala aí num isolamento de 50%, nós estamos falando em 6 milhões de pessoas que estão ficando dentro de casa. Isso com todas as dificuldades que a gente tem para medir esse isolamento, já que o dado disponível que tem trabalhado é um dado de antena de celular, ou seja, a pessoa que sai para ir até a farmácia mais próxima e volta para casa, pelo número, ele está furando bloqueio, mas ele não está furando bloqueio, ele está ficando dentro de casa, ele só saiu para ir até a farmácia, ele não saiu para passear, não saiu para trabalhar, não saiu para visitar ninguém. A gente tem outros números, como por exemplo, a quantidade de carros circulando, que era em torno de 5 milhões na cidade de São Paulo, em que ficou em 900 mil durante esse período de feriados aqui na cidade de São Paulo, ou seja, mais de 80% dos carros deixando de circular na cidade de São Paulo. Então tem outros índices que mostram umas ações muito acima dos 55% necessário e que acabam justificando esses índices, como eu mencionei para você. Nas últimas 3 semanas, a gente praticamente estabilizou o número de novos casos na cidade. Olha, quando eu digo que conheço uma pessoa, é porque eu conheço uma pessoa, é por isso que eu sobrevivo até hoje. Eu sou um cara muito atacado, que ataco também, mas sobrevivo até hoje que eu bato o olho num cara e sei que o cara tem personalidade ou não. Se confundiu muito o prefeito de São Paulo com o governador de São Paulo. Com todo respeito ao seu governador, que tem a sua forma de agir, e é um cara duro, é um cara firme, só que o Bruno também é. A cada dia que passa, o prefeito de São Paulo não é que se torna independente da figura do Dória, não é? Ele foi eleito junto com o Dória, assumiu a prefeitura numa bucha desgraçada, no meio de uma campanha em que o Dória deixou a prefeitura, e ele, a cada dia que passa, mostra mais a sua personalidade. Quando foi obrigado a tomar medidas impopulares, tá, e que algumas não deram certo, e nós já falamos aqui, não adianta eu falar quando ele não está aqui e aqui puxar o saco dele, algumas medidas não deram certo. Mas tem um dado, por exemplo, que pouca gente divulga. Ou quando divulga lá no pé da página. Eu quero dizer que o Bruno é um cara de personalidade. Pode ser até que o Dória decrete lockdown em outros lugares, eu duvido que ele vai fazer isso, porque o governador já me adiantou aqui que está cada vez mais distante do lockdown. Tem cidades do interior de São Paulo que não tem nem casos para isso, que podem ser abertas quase que totalmente, não sei se quase que totalmente, mas uma grande possibilidade. Quando o prefeito fala que está longe de lockdown, ele confirma o que o governador já tinha me dito.
Então, pelo que eu senti, nós não vamos ter lockdown em São Paulo, já é um grande detalhe. Um número que ninguém divulga é que tem mais gente saindo do hospital do que gente entrando. É o maior número de alta do que de gente entrando em hospital, pelo que eu estou entendendo, ou pelo que eu vejo. Pelos números que divulgam lá no pé da página, quase ninguém fala disso. Esse é um fator positivo, esse é um fator legal. Significa que você tem que se afastar de medidas drásticas. Olha, drástica é lockdown, mas o senhor seria a favor, por exemplo, de isolamento social, de se manter a quarentena e favorecer quem precisa sair de casa com o distanciamento social, prefeito? Seria isso que eu entendi? Olha, todos os números que nós alcançamos aqui na cidade de São Paulo, que fez com que a cidade estabilizasse ao longo das últimas 3 semanas, que fez com que a gente pudesse continuar atendendo a todo mundo nos hospitais, isso só foi possível graças ao apoio da população. As pessoas permanecem dentro de casa e quando têm saído, têm usado máscara, têm evitado contato, têm evitado aglomeração. Então, qualquer momento que se fale de retomar atividade A, B ou C, e quando for decidido isso, nós vamos deixar claro quando é que vai ser decidido isso, isso só será possível se a gente for mantendo essa preocupação, né? Não é porque nós vamos anunciar, sabe-se lá quando, e eu espero que o mais rápido possível, mas é impossível ainda estabelecer aqui a data com a maior certeza possível, a reabrir esse ou aquele setor de atividade econômica, que as pessoas têm que deixar de utilizar máscara, têm que deixar de evitar aglomeração. Então esse novo normal, né, nós vamos manter por algum tempo. Só é possível falar em abertura se as pessoas continuarem a colaborar. A gente está estudando ver, aí amanhã devemos anunciar o que deve acontecer a partir do dia 1º de junho, se vamos restringir mais uma ou outra atividade, se vamos começar a falar em liberação, se vamos manter as restrições do jeito que estão, mas tudo esses números só serão mantidos, esses bons resultados que a gente está colhendo aqui na cidade de São Paulo, se as pessoas continuarem a ajudar, continuarem a colaborar, né? A Prefeitura e o Estado têm feito a sua parte, não apenas em impor algumas medidas, mas na ampliação dos leitos de UTI. E a população tem feito sim a sua parte. Queria aqui mais uma vez reconhecer e agradecer a população de São Paulo, que tem ficado dentro de casa, tem evitado sair, tem evitado aglomerar e quando sai usa máscara e mais, tem cobrado das outras pessoas. A gente vê já uma sanção social, da mesma forma que se olha feio para quem acende um cigarro dentro de um restaurante, as pessoas estão olhando feio para quem está circulando sem máscara. Se não é essa sanção social, se não é essa mudança de cultura, a gente não estava colhendo esses bons resultados aqui na cidade de São Paulo. Para quem estava esperando uma medida muito dura, que é o lockdown, não é? Num país pobre como é o nosso país, mas que está respeitando, na realidade, segundo o prefeito de São Paulo, esse isolamento social, em grande parte, quando ele pode, a gente pode ter até alguma surpresa na quarta-feira, porque lockdown não vai ter, já senti que não vai ter. Do senhor e do governador eu senti que não vai ter lockdown. Existe até a probabilidade de você abrir algumas coisas que normalmente a gente não pensaria em abrir, se não sentir que a população já percebeu que a doença é terrível, que ela mata, que está levando muitas vidas e que faz o possível para se manter longe de outras pessoas. Eu, por exemplo, ontem fui num mercado não, num açougue, né? Não tinha quase ninguém no açougue. Mas quando o rapaz solícito do açougue, muito bacana, veio próximo a mim e a minha esposa, que somos do grupo de risco, a gente tem mais de 60 anos de idade, não é? E para azar dela, somos 43 anos casados, o rapaz veio nos atender, chegando perto, falou assim: amigo, por favor, eu não quero ser indelicado, mas 2 metros aí de distância, porque senão você pode matar o velho aqui, ou a velha, entendeu? Com todo respeito à minha patroa, mas a gente tem mais de 60 anos, não é? E aliás, ela, com 60 anos de idade, está muito conservada. E eu não sei como, porque, repito, ela está casada comigo há 43 anos. Se você tiver a consciência do distanciamento social, se você tiver a consciência de chegar perto ou não usar a máscara, você vai morrer,
dá uma perspectiva, eu estou sentindo isso, que talvez se pode flexibilizar até o isolamento em algumas áreas, prefeito. É isso que eu estou sentindo? Datena, o que as pessoas podem ter certeza é que na quarta-feira nós não vamos anunciar nada por pressão política, nós vamos anunciar nada porque eu acho ou eu deixo de achar, nós vamos mais uma vez seguir a recomendação da área médica, tanto do Estado quanto do município. O que for possível liberar, vai ser liberado. O que for necessário restringir, nós vamos restringir. Então, nós estamos acertando esse discurso com a área médica, estamos verificando esses últimos índices que a cidade alcançou graças a esse feriado. Estamos aguardando, as datas de abertura desses novos leitos, para, mais uma vez, a gente manter o atendimento a toda a população e, em nenhum momento, nós vamos fazer nada dissociado ou afastado do que é o recomendado. Lembrando, e a equipe médica sabe disso, que é preciso reconhecer esse esforço da população, que as pessoas estão ansiosas para poder retomarem as suas atividades econômicas. Então, tudo isso está sendo levado em consideração e não vamos fazer nada que não seja combinado, orientado por eles. Então, esta é a certeza que eu posso dar do que vai acontecer na quarta-feira. Duas últimas perguntas, que nisso o Bruno é parecido com o Dória, a assessoria é parecida com o Dória. O Wilsinho, me ajuda aí, hein? O Wilsinho é do Dória, mas a assessoria do Bruno é parecida com a do Dória. Eu começo a falar com os caras, o Datena, dá para você encerrar? Eu falei, mas só falei bom dia, pô. Não dá nem tempo do cara responder. Então, duas perguntas importantes. Multa que foi dada durante o rodízio, se isso aí pode ser cancelado, se vai ter burocracia ou não, não é? E aquela colocação do doutor Sarrubo, que eu acho importante, alertando a Prefeitura Municipal de São Paulo com a população de rua sobre possível convulsão ou saques. São essas duas últimas perguntas, senão a assessoria do Bruno, que deve ser composta de gente muito boa, mas o prefeito tem agenda também, não pode ficar perdendo tempo comigo aqui. São as duas últimas perguntas, eu prometo, não faço mais nenhuma pergunta sob pena de ser executado pela assessoria do prefeito. Pois não, prefeito? Bom, primeiro lembrar que nem iniciou ainda, porque os prazos estão todos suspensos, ou seja, as pessoas ainda nem se iniciou prazo para poder recorrer da multa. Todas as alegações vão ser consideradas de urgência. Já pedi para o secretário Caram olhar tudo para não deixar passar nenhum caso de injustiça. Agora, não tem sentido a gente premiar a pessoa que furou o rodízio quando muitos tiveram que se adaptar, tiveram que mudar o seu dia a dia para poder se adaptar a esse rodízio. Quer dizer, não posso tratar de forma desigual as pessoas. Lembrando que tudo que foi arrecadado nessa semana de multa é destinado ao coronavírus. Nada disso vai para CET, vai para qualquer outra ação que não seja a área da saúde. Isso foi dito quando no início do rodízio e isso será mantido. Tudo que for arrecadado em multas nessa semana é para a área do coronavírus, é para a área da saúde. Não posso tratar de uma forma aqueles que mudaram seu dia a dia, respeitaram o rodízio, foram para o transporte público, foram pegar carona, foram pegar transporte por aplicativo, e aí aquele que não fez nada vai ter agora a multa isentada. Não é justo com as pessoas que tiveram que se adaptar. Em relação à população de situação de rua, nós já estamos há 3 semanas na área, no atendimento por conta das baixas temperaturas. Aliás, ontem a gente registrou a menor temperatura desse ano, chegando a 7 graus lá no distrito de Marcilac. Já foram até agora 1.200 acolhimentos feitos por conta de baixas temperaturas, quase 1.000 cobertores já distribuídos à população em situação de rua. Nós já abrimos, até por conta do coronavírus, 8 novos abrigos na cidade de São Paulo. A gente tem vaga para quem quiser acolhimento, lembrando que a prefeitura não pode recolher sem o aceite dessa pessoa, a gente não pode obrigar ela a ir para abrigo. Então, todos aqueles que querem abrigamento, nós temos vagas aqui na cidade de São Paulo.
A gente está distribuindo alimentação todo dia, são mais de 7.500 alimentações distribuídas diariamente pela Prefeitura de São Paulo, porque várias ONGs que faziam esse trabalho aqui no centro da cidade deixaram de fazer, né, porque os restaurantes estão fechados, porque é mais difícil conseguir apoio nesse momento de crise. Então a gente teve que entrar nessa ação que era feita pelo terceiro setor. A Prefeitura está complementando, ampliou a quantidade de ações de refeições distribuídas pela própria Prefeitura. Já chegamos a 320 mil cestas básicas distribuídas, colocamos lavanderia para a população em situação de rua, banheiros para a população em situação de rua, ou seja, a gente tem feito toda a ação social acompanhando isso exatamente, porque desde o início da pandemia a gente tem essa preocupação de saque, essa preocupação não só com a população em situação de rua, mas a população mais vulnerável da cidade de São Paulo, que é sempre a mais atingida. Ela é mais atingida do ponto de vista econômico, é a primeira a perder emprego, e é mais atingida do ponto de vista da saúde. O vírus é 10 vezes mais letal na periferia de São Paulo do que no centro. 10 vezes mais letal. Esse o vírus escancara essa desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo, de pessoas morando em submoradia, de pessoas mal alimentadas, pessoas que muitas vezes não têm atendimento médico devido durante a vida toda e que acabam sendo mais prejudicadas num vírus que acaba afetando mais aquele que tem qualquer tipo de comorbidade. Então, a gente está atento a isso, já explicamos ao Ministério Público todas as ações que a gente tem feito, a gente recebeu aqui o ofício que temos que abrir tantas mil vagas em abrigos, mas volto a dizer, a gente tem hoje vaga nos abrigos municipais para todos aqueles que quiserem abrigamento. Nenhum morador de rua que queira abrigamento vai ficar fora, vai deixar de ser atendido pela Prefeitura de São Paulo. Saúde na sua batalha particular, que o senhor está vencendo, graças a Deus, e saúde na sua batalha por milhões de vidas de uma cidade que poderia ser bem um estado e onde cabem alguns países da Europa. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, prefeito. Obrigado, que agradeço, espero revê-lo em breve, mas não daquela forma da gente ser vizinho, né? Espero que a gente possa rever em outro momento mais oportuno. Um abraço da Atena. Abraço grande, prefeito.